Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. Atos dos Apóstolos, que é um livro de mediunidade, do início até o fim. Quem conhece mediunidade é mais fácil de entender com detalhes e não ficar enveredando para milagres, porque na realidade os milagres não existem. O que acontece é dentro das leis divinas que está acontecendo. Nada está acontecendo fora das leis divinas. Então, nesse capítulo 23, no versículo 12 até o versículo 24, nós vamos ver, assim o Lucas escreveu e o Ferreira traduziu para a sua Bíblia atualizada, que é a que eu estou usando, que ele diz assim o título: A Emboscada dos Judeus. Ele estava preso, o Paulo. Por quê? Mas os judeus queriam matar o Paulo de todo jeito. Eles queriam, porque Paulo estava incomodando. Uma quantidade grande de pessoas estava indo na direção do Cristo. Isso estava incomodando fariseus, saduceus, e estava vindo uma quantidade grande de gentis. O Paulo, numa altura dessa, já era o maior divulgador do cristianismo. Paulo já tinha visitado centenas e centenas de cidades. E já tinha deixado grupos, que depois ia se transformar em igrejas. Já tinha formado discípulos por tudo quanto é lugar. Isso incomodava, porque as notícias se espalhavam e eles olhavam o Paulo como um grande adversário do judaísmo. E, na realidade, o Paulo estava apenas dando continuidade ao trabalho dos profetas do passado, sobretudo o próprio Moisés. Mas nesse capítulo ele começa dizendo assim: a emboscada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Um grupo reuniu e disse que não ia nem comer nem beber enquanto não matar Paulo. Olha o ódio que eles estavam. E ficar com fome, com sede, e é para ficar mais raiva ainda. Eram mais de 40 os que se envolveram nesta conspiração. Mais de 40 que decidiram isso. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciões e disseram. Foram falar lá com os sacerdotes, os anciões principais lá do Sinédrio, e falaram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mande um recado ao comandante para que ele apresente a vocês, sob o pretexto de que deseja investigar mais acuradamente o caso dele, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas eles queriam matar, porque ele dizia o seguinte: antes que ele chegue, porque ele estava preso lá na fortaleza em Jerusalém e vinha pelas ruas, tinha ruas estreitas lá em Jerusalém, e eles iam aproveitar as ruas e matavam. Porque normalmente eles escondiam aquelas facas tortas, na barra da túnica deles, e iam uns golpes cesteiros e matam o sujeito. Eles já estavam dispostos, eram mais de 40 que tinham juntado. E tinha apoio do Sinédrio, e pedindo para o Sinédrio pedir ao comandante para ouvir de novo Paulo, para fazer um julgamento mais apurado. Mas esse para ouvir não era para ouvir, era para ser morto. Mas o filho da irmã de Paulo tinha uma irmã, e tinha um filho jovem, que ele não sabia que era sobrinho do Paulo. Tendo ouvido o respeito da trama, foi e entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Você veja, porque o filho escutou. Provavelmente tudo foi facilitado para esse rapaz escutar. Porque também segredo, você quando bota segredo para mais de 40 pessoas, não existe esse segredo. A notícia vai espalhar, não existe. Se quer segredo, os mineiros é que falam assim:
Mais de dois já é um comício. Você imagina, você vai falar mais de 40, dizendo que vai, e ainda conversou no Sinédrio e disseram isto, está tudo pronto. Aí o rapaz foi lá na fortaleza, porque na fortaleza o Paulo estava lá preso, mas deixava entrar as pessoas amigas. Ele foi lá e contou ao tio: Paulo, aconteceu isso, escutei. Aí o Paulo então, chamando dos centuriões, disse, o Paulo chama o centurião, que nesse espaço de tempo Paulo ia fazer uma conquista lá dentro. Muitos centuriões se transformaram em cristãos. Muitas pessoas das fortalezas iam mudando. O Paulo tinha um magnetismo imenso e as possibilidades. Paulo curava as pessoas. Paulo tinha uma mediunidade fantástica. Paulo profetizava, que é fenômeno mediúnico. Paulo fazia reuniões de desobsessão, afastava espíritos imundos. Paulo era também um reprodutor das coisas do Cristo, ou seja, era um praticante das virtudes divinas, era de amor, do bem, da caridade, da paz, já tinha consciência. Nesse período Paulo já estava de idade, já tinha avançado mais. E o Paulo disse para o centurião: leve esse rapaz ao comandante, porque ele tem algo a dizer. O comandante lá das tropas. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? Ele respondeu, o rapaz disse: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem o Paulo. Agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido essas informações. Chamando-os dos centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até Cesárea, a partir das 9 horas da noite. Prepare também animais para fazer Paulo montar e leve-no com segurança ao governador Félix. Você veja, lembra no capítulo anterior que Jesus aparece para Paulo e diz para ele que ele tivesse coragem: não temas. Porque o exemplo que você está dando, o testemunho que está dando em Jerusalém, você vai dar em Roma. Então você não vai ser preso. Então eles macularam matar o Paulo. Fizeram tudo direitinho. Ia no outro dia pedir para levar o Paulo lá para o Sinédrio escutar de novo. Mas eles iam matar antes do Paulo chegar lá no templo. E o sobrinho do Paulo escutou isso e levou informação para o Paulo. E o Paulo chama o centurião e diz: leva ao comandante para a notícia. O comandante escutou o rapaz e o comandante, o que é que faz naquela noite, no outro dia que eles iam chegar, naquela noite, o comandante disse: de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Quer dizer, na realidade, era 470 soldados, para levar até Cesárea, que era a partir das 9 horas da noite, ia sair de noite. Prepare também animais para fazer Paulo montar e leve com segurança ao governador do Félix. Porque ele sabia que Cesárea era a fortaleza dos romanos. A Cesárea era uma cidade própria, feita como se fosse o porto lá de Jerusalém. Mas na realidade é ali que estava a fortaleza. Eles criaram uma cidade de nome Cesárea, que tinha antigamente outro nome, mas fizeram em homenagem a César.
Fizeram uma cidade, era como se fosse a sede do governo ali da Palestina, a sede daquela região toda. E então ele antecipou a chegada do Sinédrio. Manda aí. Olha como é que funciona o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é os espíritos comunicando. Olha, na realidade, esse comandante, a influência que ele estava sofrendo para fazer isto, para proteger o Paulo desse jeito. A influência que ele estava fazendo quando aquele menino vai avisar para o Paulo, e o Paulo manda logo o centurião avisar, mas quando eles estão lá se unindo para fazer trama para matar o Paulo, porque as coisas funcionam assim. Se você está em harmonia com as leis divinas, as trevas estão fazendo trama, tramando contra você. Mas se você está em harmonia com a lei divina, as trevas não têm força contra você. Então, por isso, que conhece mediunidade, sabe que o bom médium é aquele que está em harmonia com as leis divinas. O bom médium é aquele que está em harmonia com os espíritos superiores. E para você entrar em harmonia com os espíritos superiores, você tem que tomar o caminho do bem, o caminho da fraternidade, da caridade, da bondade. Toda vez que você tiver esses gestos, esses pensamentos, essas ações, espíritos superiores virá em seu socorro, num processo de compaixão imensa. E você, como médium, também tem que se ligar a esses espíritos superiores através da prática do bem, mas também prática do bem, a oração, as ações suas do bem, mas também você tem que, às vezes, olhar para os que estão numa posição mais inferiorizada, mas olhar com compaixão, olhar os filhos do Calvário, como diz o Emmanuel para o Chico, olha os irmãos, os filhos do Calvário, ajuda, mas você ajude com compaixão e não entrando na frequência do traficante, na frequência da prostituta desvairada, do bandido. Olhe com compaixão, porque os espíritos superiores olham para nós com compaixão. A mediunidade você pode transformar num verdadeiro tesouro, mas você também, se não souber fazer, você pode servir de joguete num bocado de pessoas atrapalhadas. Ou você pensa que um bandido traficante não está em conexão espiritual? Está. Mas veja com que ele está fazendo a conexão. O sujeito pensa que fica uma noite num baile rave desse, está fazendo conexão como? O sujeito mergulha numa prostituição desvairada, está fazendo como? O sujeito entra num processo de corrupção, ele está fazendo como? Meu irmão, use a sua mediunidade pensando no Cristo. Jesus é o modelo e guia de referência para nós. Mas nós podemos aprender com mestres como Paulo, ensinando como é que você tem que ficar sereno, coragem, como diz Jesus, coragem. Aliás, Jesus usava muito essa palavra, coragem, bom ânimo, alegrai-vos que eu vim trazer a boa nova. Ele falava, e nós fazemos o contrário, em vez de coragem, ficamos com medo, em vez de bom ânimo, ficamos com desânimo, em vez de alegria, ficamos com tristeza. Mas Jesus manda que você vá na direção da coragem, do bom ânimo, da alegria, do amor, do perdão. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso nessa série Atos dos Apóstolos, do Lucas, o Espiritismo e a mediunidade. Até o próximo encontro nosso.